Parece 2025, mas já estamos em 2026. Para quem imaginava e para quem no Réveillon, na passagem do ano, fez pedidos para um 2026 diferente no esporte, as primeiras notícias que chegaram são assustadoras. Eu vou seguir com essa definição, porque no dia 1º de janeiro, uma matéria do GE, assinada por Camila Souza, trouxe a informação do interesse e de negociação já avançada do esporte por 2 goleiros, tá? Marcelo Carné, de 35 anos, e Maicon Clayton, tá? Ainda um jovem goleiro que a gente viu começar sua trajetória aqui no Santa Cruz. Obviamente a gente vai falar mais desses 2 jogadores, vamos detalhar um pouco do passado recente de cada um e de por que a gente considerou negociações tão assustadoras e que se somam aos nomes que surgiram e que vieram à tona nos últimos dias de 2025. Mas essa notícia do GE, ela veio acompanhada de informações trazidas por repórteres de Campinas de que o interesse do Guarani por Kaique França havia avançado, de que a negociação já estava encaminhada até entre o clube e o jogador, um contrato de 2 anos, dando até um substancial aumento salarial em relação ao que ele recebe no esporte, ainda que tenham divulgado um número de 120 mil, como se o Guarani fosse pagar isso significasse um aumento, e está completamente fora da realidade esse número. E, de certa forma, a reportagem trazida por Camila, ela fez com que os 2 repórteres de Campinas dobrassem a aposta no discurso de que realmente o Guarani avançou por Kaique França. O conjunto dessas informações gerou um impacto o pior possível. Porque a gente está vendo na tela o par de goleiros que o Sport tinha no começo da temporada: Kaique França e Thiago Couto, titular e reserva nessa ordem. Depois o Sport fez uma troca muito bem sucedida com o Vitória, onde Gabriel vestiu as cores do rubro-negro do Recife e foi muito bem, e Thiago Couto vestiu as cores do rubro-negro de Salvador e foi muito bem, sobretudo na hora da verdade, na hora de definir a permanência do Vitória. Por conta disso, já existem várias informações de que o Vitória vai dar um jeito e vai negociar com o Sport a permanência de Thiago Couto. No final das contas, Thiago Couto, numa sensação de que já está com 1 pé e meio no Vitória, e Kaique França, tá, com informações que já estaria com pelo menos 1 pé no Guarani. Tudo isso, essas 2 saídas somadas a uma contratação dupla de goleiro, e a gente sempre parte do princípio de que, sobretudo na Série B, você pode ter um goleiro titular e um reserva, mas o terceiro você costuma utilizar alguém que está saindo da sua própria base. E aí, convenhamos, Cássio, com esse primeiro cenário que essas informações trouxeram no começo do dia, é assustador, tá? Imaginar que o Sport poderia começar 2026 com 2 goleiros que praticamente não jogaram em 2025. E aí, se no programa passado eu me desdobrei para encontrar uma razão para justificar o atacante que o Sport trouxe, eu disse que a razão é que o cara pelo menos jogava regularmente, aí vai lá o Sport e corta o meu fio de esperança que eu me agarrava ali, tanto de Marlon quanto de Davi, tá? Que não, os caras jogaram muito na temporada, esses aí não jogaram basicamente nada em Mas são 2025, saudáveis. Cássio. Aí eu já nem sei, já não estão jogando, os caras não estão sendo escolhidos, Cássio. Então, assim, tudo que eu falei para tentar entender as últimas contratações do ano, eu não consigo trazer esse argumento para entender as primeiras contratações de 2026, caso elas se confirmem, tá? Assim, a gente tá gravando aqui 1º de janeiro de 26, mas infelizmente o 2025 do Sport não acabou, não vai acabar tão cedo. É um colapso assim.
Veja, a atual direção tem todas as ressalvas. Tem muitas. Muito lastro para dizer, ó, é difícil. E eu concordo nesse primeiro momento. Porém, mesmo com tudo isso, mesmo com todas as possibilidades de ressalvas, assim, o elenco inicial e essa coisa, não, os outros reforços melhores vêm depois. Veja, isso é uma conversa que todo mundo diz, não sei se vem não, velho. Assim, o nível é esse, Fred. E essa conversa, não, os melhores vêm depois. Não tem isso não, pô. Se o cara conseguir, o cara não tem prazo para vem primeiro o fraco, depois o bom, não. O cara consegue o que fecha o contrato. O nível que o Sport tá montando assim, caramba, é bem menos. Série Ou B menos. ser intermediário, de B Não, menos a ser intermediário, tá? bem menos, eu tô falando, é que eu falei no sentido do que ele vai disputar no campeonato, dentro Sim, da segunda divisão. perfeito, perfeito. B menos, assim, é a segunda página, e o B menos é um B menos que pode estar flertando com o B menos menos. Então, assim, é cedo, beleza. Tem comentários de torcedores do esporte, a gente teve fazendo vídeo, né, desse mercado do esporte, e tem alguns que estão naquela pegada, que é uma pegada que já teve do MTA, que já teve do ProSanto e outras redes, né? A gente nem fazia YouTube nessa época, sobretudo do MTA. Mas é uma defesa sem. É uma defesa descerebrada, assim, no fim das contas, assim. Tem que apoiar, tem que, meu irmão, veja, se o cara for fraco, se o cara for limitado, você não pode falar, tem que deixar jogar. Porra, se tem que deixar, o cara escreveu, tem que deixar jogar. Isso serve para absolutamente qualquer jogador, porra. Então, assim, acabou aqui, ó. Encerra esse canal. Alguém, quem tiver a senha aí, fecha. Foi um abraço, vou fazer outra coisa. Se o cara tem que jogar para ser comentado, assim, não, pô. Claro que não, nunca foi dessa forma. Isso é uma defesa, assim, muito sem noção. Então, a passada do esporte tá entrando nessa, acho que deveria acordar, porque é como se fosse uma fase de negação, sabe? Assim, é bom estar mais centrado. E nesse momento, dentro de um cenário onde você pode comentar quem está sendo contratado, o início do esporte, o início de montagem do esporte, caramba, assim, é uma calamidade. Assim, eu não tô. Falta de recurso, falta de recurso, de recursos. Mas ao mesmo tempo, tá dando a impressão mesmo. Se tem tão pouco, vai juntando e traz um, meu irmão. Assim, não precisa ficar gastando por quantidade, não, pô. Detalhe, teve um comentário que o cara falou, tem que ser por quantidade mesmo. O cara tem que ser por quantidade. Pô, não é não, pô. Veja, se tá tão difícil, é bom tentar, sabe, irmão? Um custa 20, outro custa 30. Os caras são muito baratos. Fred da outra vez disse que o cara era muito, muito, muito barato. Pô, não interessa, mesmo. Interessa se não tem a menor perspectiva que o cara vai render, nem tô nem dizendo aquele jogador, mas dos que vem. Mas o cara é muito barato. Mas se não, a menor perspectiva de utilização e de que o cara vai render, não, o cara não precisa vir, pô. O cara tá só tirando uma parte de um recurso que poderia estar ajudando a incrementar uma proposta de um jogador mais qualificado ou de uma permanência mais interessante que o Lucas Lima, já que o Sport está tendo essa dificuldade. Então, assim, em um cenário escasso de recursos, e é esse do Sport, até a gente gravou um vídeo sobre o Fortaleza, que o Fortaleza colocou 65 milhões. O Sport meio que tem isso, né? Porque Zé Lucas a previsão, curiosamente, é de 65 milhões. Só que esse dinheiro não existe. Zé Lucas precisa ser vendido, e quando ele for vendido, o time tem que pagar logo. Porque esse cara parcelado só paga 10 agora, 10 ali. Vê Vitor Gabriel, 5 letras de 400 mil reais, pô. Aí, de repente, vai que vende Zé Lucas. Pô, vende o Zé Lucas bem pra caramba. Aí, uma paga em maio, outra paga em setembro, as outras pagam em 27. Tá morto. Assim, então, assim, o esporte sem Zé Lucas é um esporte entre 40 e 52 milhões, é o número falado da eleição, e Fred já trouxe até que o número pode ser até menor. Se Zé Lucas for vendido, ótimo. Mas não é só vender. É vender e o dinheiro entrar. Entrar em 2026. Até que isso aconteça, é um esporte assim, Fred. Um, Ítalo tá tendo, assim, muito problema aí para escalar. Mas, assim, a imagem que eu tenho, assim, é que não precisa ser por quantidade. Nesse momento está sendo dessa forma, velho. Traz 30 aí, de repente passa no filtro, 5 ajudam. 5 podem ajudar. Assim, são goleiros com contrato baixo, ok. Michael Clayton, revelado pelo Santos, até ganhou 1 milhão, mas já rodou e acabou não acontecendo. Carné. Deixa eu trazer, Cássio, então, o currículo recente dos Não dois. estão.
Só último ponto, goleiros que não estavam jogando. E aí o Sport precisa ter um pouco de cuidado com isso. 2022 foi um ano difícil na Série B, a Série B mais concorrida que existiu em termos de nome. Em termos de nome, a mais concorrida foi essa que a gente viu de 25, essa loucura que foi. Mas de nome foi a de 22, com o Cruzeiro, com o Vasco, com o Grêmio, com o Bahia virando SAF, enfim. E o Sport se sujeitou a jogar um campeonato sem goleiro, pô. E o que é que aconteceu? Os goleiros foram, assim, uma parte considerável do fiasco da reta final, que você deu a impressão que, pô, dava até para ter subido, apesar dos nomes que tinham lá. Então, se o Sport... Aí, tanto é que, aí no ano seguinte, o que é que o Sport fez? O Sport foi lá e comprou 2. Comprou, na verdade, Thiago Couto e Kaique França, que era sem contrato, mas botou uma luva para tanto que tem um contrato que pode até vender, né? Fez um contrato, amarrou um contrato maior. Não dá para voltar para ser 22 agora, ainda que Thiago Couto e Kaique França talvez não tenham sido tudo que o Sport esperava depois, nesses últimos 2 anos, mas, assim, precisa ter um investimento mais sério, assim, tá? E a largada aí, meu amigo... Cássio, você até já passou por um ponto que eu estava numa dúvida se eu traria ou não para esse programa essa questão de que entre as interrogações que a gente colocou, inclusive na própria entrevista que a gente fez, né, com o atual presidente Matheus Souto Maior, quando ainda era candidato, a gente tratou um pouco do risco de seguir caminhos traçados por grupos que ascenderam de forma muito semelhante dentro de outros clubes aqui em Pernambuco, no caso o MTA do Náutico e o Pro Santa, obviamente, no Santa Cruz, tá? E entre as características desses dois grupos que ascenderam de oposições, crescendo numa lacuna de poder a partir de gestões absolutamente desastrosas que os antecederam, um dos pontos era essa espécie do que a gente chama de milícia digital. De pessoas que ficam agindo, muitas vezes, por se acharem parte de alguma coisa, ainda que direta ou mesmo indiretamente, sequer tenha qualquer canal de comunicação com o núcleo das decisões. E as pessoas ficam na postura, Cássio, de tentar desconstruir os argumentos de quem critica, como se esses argumentos fossem intencionais, apenas para criticar, apenas para contrapor, apenas para desestabilizar. Quando, na verdade, essas críticas, ainda mais agora, antes do jogador ser anunciado, essas críticas são para tentar criar reflexões e para tentar, de alguma forma, indicar que tal parar um pouquinho, frear e pensar se é isso mesmo, se é esse mesmo caminho que a gente decidiu escolher. Ainda mais numa gestão que está começando e que não conseguiu até aqui definir quem vai ser o responsável pelo futebol. O diretor abnegado que vai gerir o futebol do clube. Uma gestão que tem problemas relacionados ao futebol desde o dia seguinte à vitória nas urnas, problemas graves relacionados à forma de lidar com o mercado. O que aconteceu nas conversas ou não com Léo Condé, o que aconteceu na conversa com Eduardo Batista, implica em consequências que o Sport sente até agora. Afinal, o Sport tem um treinador que veio da terceira divisão. E dependendo da abordagem que tivesse sido feita lá no comecinho, depois da vitória nas urnas, o Sport poderia ter Léo Condé ou Eduardo Batista nesse momento. Tá? Mas ao contrário de quem diz que a gente critica para afetar ou que a gente critica para atingir, para desconstruir, desde o momento que não foi nem Condé nem Eduardo, a gente passou a analisar Roger sob a perspectiva de que foi dentro da realidade imposta. E a gente buscou entender e buscou encontrar argumentos para aposta em Roger. A mesma coisa com Ítalo. Quando surgiu o nome de Jorge Macedo,
Nós fomos para a linha de frente. Questionar por que de Jorge Macedo se você tinha um cara com um retrospecto recente muito melhor como Ítalo Rodrigues. E assim, eu sei, Cássio, que a gente faz um programa para dezenas de milhares de pessoas. Eu não posso esperar que dezenas de milhares de pessoas tenham o mesmo senso crítico e a mesma capacidade de discernimento de informações. Ora, se nós somos os caras que, semana passada, estávamos defendendo que Ítalo Rodrigues, executivo de futebol do esporte, por que nós nos tornamos inimigos gratuitos e críticos velozes do que Ítalo começou fazendo? Então, para que a gente defendeu que fosse Ítalo? Para atacá-lo depois? Obviamente não faz o menor sentido, tá? A gente critica o que a gente considera que tem que criticar. Nunca o fez por direcionamento político. Tanto que fomos nós os maiores críticos da gestão desastrosa e encerrada de Yuri Romão. E essas mesmas pessoas que estão eleitas e que assumem os cargos mais importantes do clube hoje usavam nossos programas, nossos conteúdos, nossas informações, inclusive para campanha. Material, dívidas, formatos de negociações que Cássio tantas vezes aqui detalhou e destrinchou e tornou público, tá? Detalhes do orçamento. Eu já fui para jogos na ilha ouvindo aquele carro de som que era colocado e às vezes parecia que eu estava ouvindo Cássio detalhando os números do esporte. Então, assim, vamos ter o discernimento que aqui a gente aqui critica o que é para criticar e o que a gente acha que é um caminho errado. Detalhe, nós podemos estar errando. Pode ser que Michael Clayton, Marcelo Carné e todos os jogadores citados até então sejam grandes achados de mercado. Mas isso é o que todo mundo... É a esperança que qualquer torcedor tem, né? A gente vai torcer, ou você acha que quando tiver uma falta na quina da área, a gente vai torcer para Marcelo Carné não chegar na bola? A gente vai torcer para ele fazer uma defesa espetacular. Afinal, nós somos esporte, vocês sabem. A gente assume, tá? Então, Cássio, dito isso, eu queria explicar por que eu achei assustador esses dois nomes. Vou começar com Marcelo Carné, tá? Um goleiro de 35 anos. Um goleiro que fez um total de 5 jogos na temporada 24, 25, 25, 26. Por que eu digo dessa forma? Porque ele estava jogando em Portugal e depois na segunda divisão da Arábia Saudita, onde ele fez 5 jogos. O Sport está trazendo um goleiro que fez 5 partidas nas temporadas 24, 25, 25, 26, tá? Detalhe sobre Marcelo Carné. Foi anunciado pelo Velo Clube para disputar o Campeonato Paulista. Eu estou trazendo aqui que ele é goleiro do Velo Clube no slide que vocês estão vendo, porque nesse momento ele é goleiro do Velo Clube. E o empresário dele disse que deixou aberta a porta com a negociação com o Sport, mas que ele está fechado com o Velo Clube e a gente está vendo o card de anúncio do experiente Marcelo Carné, tá? Em Portugal, ele jogou no Estoril Praia e no Marítimo, tá? Sobretudo no Estoril, atuou mais vezes. Desde 2022, tá fora do futebol brasileiro. Seu último clube foi o CSA, tá? Em 2022. Foi um bom time do CSA, aquele time de 2022, que eu acho até que enfrenta o Sport naquela Copa do Nordeste. Eu acho que foi Sport CSA que o Sport elimina nos pênaltis. Eu acho que era com Marcelo Carné naquele jogo, tá? E antes disso, ele tem o melhor recorte da carreira dele, que são os 2 anos no Juventude. Ele fez 3 anos no Juventude, né? 19, 20 e 21. Os anos ali da pandemia foram os anos em que ele foi melhor. Era ele sim, viu, Fred? Era ele naquela disputa, né? De pênalti. Sport CSA nas quartas de final de 2022 foi no Repelé. E Carné era o goleiro do CSA e Maílson era o goleiro do Sport. Perfeito.
Então, Sabe que era o técnico do CSA? é Mozart. Moza. É. Então, daquele bom time do CSA, que era a segunda divisão naquela época, tá? Assim como o próprio Sport. O melhor momento dele é quando ele foi na primeira divisão com o Juventude. Veja, se você dissesse que o Sport está trazendo o Marcelo Carné para ser o reserva, tá ok. Tá ok. Eu acho que tem um perfil interessante, cara, para ser reserva. Ainda que me preocupe o fato de que é um cara que jogou pouquíssimo. Na última temporada, basicamente não jogou e vem parado há muito tempo. Veja, eu vou lhe dizer quando foi o último jogo, tá, de Marcelo Carné. O último jogo dele foi no dia 18 de maio, tá? No dia 18 de maio. Última partida dele pela segunda divisão do Campeonato da Arábia Saudita. Ok. Eu não sei nem como é que acha um jogador assim. Vamos então, Cássio, saindo de Carné, tá? A gente vai para Michael Clayton. Tá? Michael Clayton, só para responder como acha, tá? Ele trabalhou, quem era Sim. executivo daquele CSA era Ítalo, né? Não, eu falei a grosso modo, Fred, no sentido de que, Certo. porra, Eu respondi igual você. sim, Literal. Você falou literal. a grosso modo e eu respondi a Cássio Zirpoli. Que era, Tá. no sentido assim, é óbvio que tem um contato, assim, só faltava ele não conhecer, assim, eu deduz, tá ligado? Assim, eu imagino que o cara conheça, tudo, só falta assim, eu nunca ouvi falar, mas ó, me passaram aqui que o cara tá lá na segunda divisão da Arábia Saudita, traz. Não, pô, acho que só, a contratação, obviamente, passa justamente essa, o cara tá na Arábia Saudita, não tá jogando, mas eu conheço, foi bem aqui. É isso. Tá. E a gente vai para Michael Clayton, já dizendo logo, trabalhou com o Ítalo no Vitória. Mas lembrando, CSA de 22, Sport de 26. Assim, andou um pouquinho, né? Vamos para Michael Clayton e a gente já vai para o ponto que a gente tá. Sim, trabalhou com o Ítalo no Vitória. Como basicamente todos os jogadores especulados até agora trabalharam com o Ítalo. E eu já vi postagens trazendo isso como quase que uma acusação de que é um trabalho mal feito, que traz sempre os mesmos jogadores. E eu vou dizer aqui um ponto de como eu enxergo os nomes anunciados, na verdade, veiculados pela imprensa até aqui, tendo sido jogadores que já trabalharam com o Ítalo. E aí eu vou ser um pouquinho defensor, digamos assim. Vou ajudar um pouquinho, puxando a melhor perspectiva que eu posso ter desse cenário. Que é a seguinte, Cássio. Eu quero acreditar que são jogadores de fundo de elenco. Jogadores que realmente estão vindo para completar. Mas precisava de dois. Não, mas eu tô falando só dos goleiros, tô falando de todos os trazidos até aqui. Jogadores que vão ser reservas ou reservas do reserva. Eu quero acreditar que os nomes que estão sendo especulados são nomes realmente baratos, como informações que vêm de dentro cravam, e jogadores de fundo de elenco. E nesse sentido, cara, para mim tem toda a lógica que Ítalo traga quem ele conhece. Para mim tem toda a lógica. Porque você está trazendo jogadores de um custo baixíssimo em um momento de desvalorização no mercado, e aí você tem que ter uma relação de confiança com esses caras. Se eu fosse executivo de futebol, eu montaria meu fundo de elenco com jogadores que eu tenho confiança, que eu tenho que relação. Eu acho que é diferente dizer assim, todos são de um mesmo empresário. É diferente. Ítalo é um executivo de futebol. Quando você contrata executivo, você está contratando também o caderninho dele. Ele está trazendo o caderninho dele. Quando a turma elogiava Milton Cruz trazia o caderninho dele. Então, Ítalo está trazendo jogadores do caderninho dele. Eu não vejo problema nenhum nesses atletas veiculados até aqui terem histórico com os times de Ítalo, tá? Voltando para Michael Clayton, Cássio. Aí eu vou dizer o que mais me preocupa. Jogou aquela Série C no Santa, né, em 2020. E de lá para cá, 21, 22, 23, 24, 25. 5 temporadas. Sabe quantos jogos, Cássio, como profissional?
12 em 5 anos. E fez mais 7 pelo Brasileiro de Aspirantes, se você quiser considerar profissional, que é um profissional, mas é aspirante, tá? É o famoso Sub-23, tá? 12 partidas. Sendo as 12 esse ano, ótimo, sendo. Eu vou fazer o contrário do que o cara disse aqui. Eu vou falar para um outro cara do público. Espera jogar, Fred. Assim, não é que o cara disse, não, espera jogar, pô, espera jogar. 2 jogos em 2022 para o Bragantino, 2 jogos em 2023 para o Bragantino, um jogo da Copa do Nordeste para o Vitória em 2024, no Ceará não jogou, tá? Um jogo pelo Portimonense em 24, 25 e 4 jogos pelo Portimonense em 25, 26. Eu vou corrigir aqui, viu, Cássio? São 12 não, são 10. Porque outros 2 jogos que ele fez pelo Portimonense foi no Aspirante de Portugal. Tá? Ou seja, o Sport está trazendo hoje o atual goleiro reserva do Lanterna da 2ª divisão do Campeonato Português. É esse o jogador que está chegando. Michael Clayton hoje é o goleiro reserva, tá? Do último colocado do Campeonato Português da 2ª divisão. Feitas as apresentações, uma pessoa do clube me mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo o seguinte: eu tinha procurado essa pessoa mais cedo, levou algumas horas até a resposta, e a resposta foi a seguinte: me passaram o valor dos 2 somados. Eu não gosto de anunciar valor, sobretudo quando é baixo. Quando é alto, eu solto, às vezes. Mas quando é baixo, eu prefiro não anunciar, assim como eu não disse quanto seria o de Marlon. Mas eu diria que os 3 somados, Michael Clayton, Marcelo Carné e Marlon, os 3 somados formam um valor muito abaixo do que o Sport pagou em qualquer jogador reserva nos últimos 2 anos. É algo que, se o que me foi passado é verdade, completamente fora da realidade do mercado do esporte. Mas é baixo mesmo. Baixo como deve ser um goleiro da 2ª divisão do Campeonato Saudita, sem jogar 1 ano, e como deve ser o reserva do último colocado da 2ª divisão do Campeonato Português. E mais do que justificar que os 2 são baixos, tá? São salários baixos. Porque essa justificativa de salário baixo, eu vou entrar na mesma linha de Cássio. Veja, de pouquinho em pouquinho, some o dinheiro que tu podia aumentar e garantir Lucas Lima no teu meio campo. Veja só, eu sei quanto o Lucas Lima pediu. Todo mundo já sabe, já veio a público, né? 25% do que ele recebia. Em torno de R$300 mil. O Sport tem uma diferença aí de uns 70 mil em relação ao que o Sport quer pagar para ele. Se Lucas Lima não ficar no Sport, é um absurdo ter trazido qualquer um desses reforços. Porque vão ajudar, sentados no banco de reserva, vão ajudar menos do que Lucas Lima jogando. E é por isso que a gente tem que separar a escassez de recursos da forma como esses recursos estão sendo geridos. São 2 coisas completamente diferentes. Escassez de recursos é uma coisa, e sim, o Sport tem escassez de recursos, tá? A forma como esses recursos estão sendo geridos também tem que ser analisada, tá? E aí me foi dito, completando a informação, Cássio, de que vem para ser reserva e terceiro goleiro. E eu acho que não deveria. Um deles deveria não ser contratado para que o terceiro goleiro fosse Adriano, goleiro da base. Tá? Não que, ou se achar que Adriano não dá, que seja qualquer outro da base. Nem que fosse para segurar esses, sei lá, 20, 30 mil reais a mais em outro reforço, em outra coisa, assim. E não é isso que eu falei, na diferença para chegar em Lucas Lima. Ou em outro reforço, esquece, porque tem cara que não gosta do Lucas Lima, enfim.
A gente não usa sei. como exemplo, perfeito. Exato. Qualquer jogador, qualquer reforço, assim. Mas nesse caso, Um cara como o Mateuzinho, por exemplo, importantíssimo. não é fundo de Vai elenco. perder Mateuzinho? Vai perder Mateuzinho por quanto, se perder Mateuzinho? Vai deixar Mateuzinho, dos caras que mais ajudou, ir embora? Vai perder por quanto, tá? Então, essa foi a pancada do primeiro dia do ano, tá? Enquanto não chega a pancada do segundo dia, a gente só atualiza, Cássio, né? Aqueles nomes do 31 de dezembro, né? Lembrando que Marlon Douglas, né, 30 e 31 de dezembro, foi anunciado, tá? Marlon Douglas muda de lado entre especulação e realidade, e Marlon Douglas agora é jogador do Sport, tá? Para a temporada 2026, tá? Além de Marlon Douglas, são considerados nomes basicamente certos. Zé Gabriel, que vem do mesmo Portimonense de Michael Douglas. Michael Douglas não, desculpa. Michael Clayton. Dois jogadores do Lanterna da segunda divisão do Campeonato Português. Tá? Marlon Douglas, da Lanterna da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Davi Gabriel, do América de Natal, que sequer subiu da quarta divisão. Tá? Valdir Júnior, o que é que tem um perfilzinho mais interessante aí? É uma incerteza porque o Confiança não estaria liberando o jogador, tá? Diz que o jogador se reapresentará e segue no Confiança para 2026, tá? Lembrando ainda que tem Felipe Machado, que pode vir numa eventual negociação pela saída de Thiago Couto, né? A gente ainda espera o desdobramento dessa negociação, tá? E antes da gente trazer o balanço, Cássio, do atual elenco do Sport, a gente aproveita para trazer aqui um dos grandes parceiros da história do 45 Minutos e atual patrocinador master do Sport, que renovou, tá, e garantiu a permanência do patrocínio para essa Série B, dando aí um mínimo de estabilidade para o esporte, inclusive parte da operacionalidade do clube nesse momento vem justamente do aporte da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, a Bet do jogo responsável, a Bet aqui do 45 Minutos há tantos anos, e a Bet que não soltou a mão do esporte, tá? Ao contrário do que a gente viu no Fortaleza, quando a patrocinadora master dele caiu e ele ativou a cláusula que poderia abandonar o barco em caso de rebaixamento, a Bet Nacional não ativou cláusula alguma, tá? Garantiu o aporte, garantiu a permanência e segue com o Sport para 2026. E além do Sport, tem mais um time, tá, Cássio? No Brasil, em 2026, na Bet Nacional, nova patrocinadora master do Cruzeiro. Cruzeiro então, que tá fazendo. Cruzeiro que tá negando dinheiro demais, viu? A Bet Nacional tá muito forte no Cruzeiro. Vai pegar quanto é Bet Nacional, meu irmão, nessa vez ele quer o Jorge Jesus. Estão negando, querem não. Caramba, não querem de jeito nenhum. Mas o Flamengo tá botando, meu irmão, dinheiro como se tivesse na Premier League. Impressionante, meu irmão. Assim, cavalice, viu? Mas é isso, tá? A Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, a Bet do esporte, a Bet aqui do 45 Minutos. Se você ainda não tem uma conta na Bet Nacional e for abrir essa conta, joga lá o código podcast45, tá? Para dar uma força aí pro nosso projeto. Então, Cássio, para a gente fechar aqui a parte do esporte, a gente traz a atualização do Campinho. E eu tenho sido resistente a trazer o nome dos jogadores especulados, tá? Ainda não dou o braço a torcer, não. Só incluir aqui na lista, tá? Marlon Douglas, porque é um jogador oficial no clube. E vou fazer outra mudança ao vivo aqui agora, tá? Já confirmado também a Ju, né? Afinal, estamos no dia 1º de janeiro. O Atlético não exerceu o poder de compra. E o próprio Aju já postou no Instagram, já está. Deve ser utilizado, né? O homem voltou, tá? Agora, se passarem por ele, vai ser bronca, viu? Se passarem por ele, meu irmão, a barra tá bronca. E só falando de Aju, já que o Atlético não exerceu a cláusula, né? E a gente
na de Vitor Gabriel, que foi ali aos 49 do segundo tempo do último vídeo da gente, Fred, de 2025. Foi. Isso. Aí pagou 3 milhões. Eram 2, pô. O artista. Meu Deus do céu. Obras completas, viu? Diz que o artista. Meu Deus. Deixa pra Assim, lá. era uma máquina. É. O homem. Veja, tinha talento, viu? Veja só. Mas assim, falando sério. O cara chegou a abrir a boca pra dizer que salvou o clube da falência, de que o clube ia fechar assim, meu irmão. Ih! Ó, bora, porque toda vez volta esse negócio e terminar esse trecho do esporte só cobrando, Cássio. o dicionário tá ficando difícil de arrumar a palavra. Terminar esse trecho do esporte cobrando a abertura dos armários, tá? Veja. Não Precisa adianta. Não adianta. Uma das consultorias grandes assim do mercado. Pode ser, meu irmão. Não adianta ficar. Aí, mas tem... Não adianta, Cássio, ficar ligando para mim, ligando para Cássio, ligando para Tiago Medeiros, ligando para João Vitor, ligando para Camila, para dizer assim: porra, tá tudo muito difícil. Olha o que o Yuri fez isso, Yuri fez aquilo, Yuri fez isso, Yuri fez aquilo. É hora do clube e de quem assumiu o clube dizer publicamente o que o Yuri fez, tá? Não adianta só desabafar ou procurar escudos ou porta-vozes, tá? Vamos ser transparentes e as respostas que estão sendo dadas sobre isso, cara, são respostas coerentes e corretas, de que, obviamente, não pode ser uma reportagem. O que me foi dito é isso, não pode chegar lá na aba de transparência e colocar uma reportagem do clube, o clube escrevendo Yuri fez isso ou fez aquilo. Tudo tem que ser documentado e auditado, e é isso que está sendo feito nesse momento, tá?